Bom dia, meu irmão. Bom dia, minha irmã. Que bom podermos nos encontrar nesse espaço. Hoje, culto da Sexta-feira da Paixão. E queremos lembrar de um Deus que faz renascer a esperança. Renascer da morte para a vida. Quero dar as boas-vindas a todos vocês que nos ouvem nesta manhã, que se prepara para esse tempo de culto, pedindo a Deus para que este momento seja um momento que traga conforto e força a todos nós. Convido você a abrir a tua mente, os teus ouvidos, o teu coração e deixar que o Espírito Santo nos fale nesta manhã. Acolhemos a cada um, a cada uma, em nome do Deus Pai, em nome do Deus Filho, em nome do Deus Espírito Santo, que vive e reina sobre todos nós. Convido você para a nossa oração diante de Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, olhe para nós e olhe para todo o teu povo reunido em memória da morte de teu Filho Jesus, que de livre e espontânea vontade se entregou nas mãos do ser humano e escolheu o caminho do martírio, do sofrimento, da dor, da tortura. Morreu para oferecer a nós e ao mundo a esperança da salvação. Estamos no caminho de Jesus e vamos segui-lo no amor e dar testemunho dele perante o mundo como nosso Senhor e Salvador, que vive na unidade do Espírito Santo, contigo, nosso Pai, e atua desde a eternidade. Amém. Leitura de João 16, versículos 25 a 33. Palavras de despedida. Estas coisas vos tenho dito por meio de figuras. Vem a hora em que não vos falarei por meio de comparações, mas vos falarei claramente a respeito do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que rogarei ao Pai por vós, porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado e tendes crido que eu vim da parte de Deus. Vim do Pai e entrei no mundo. Todavia deixo o mundo e vou para o Pai. Disseram os seus discípulos. Agora é que falas claramente e não empregas nenhuma figura. Agora vemos que sabes todas as coisas e não precisas de que alguém te pergunte. Por isso cremos que, de fato, vieste de Deus. Respondeu-lhes Jesus. Credes agora? Eis que vem a hora, e já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhas paz em mim. No mundo passais por aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo.
pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Jesus, que doce nome, transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. A paz, irmãos e irmãs. Faremos nesse momento a leitura de João 19, de 5 a 16. Saiu, pois, Jesus, trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura, e disse-lhes: Pilatos, eis o homem. Quando ouviram os principais sacerdotes e os guardas clamaram, dizendo: Crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: Tomai-o vós e crucificai-o, porque nenhum crime acho nele. Respondeu-lhe os judeus: Nós temos uma lei, e segundo essa lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ora, Pilatos, quando ouviu essa palavra, mais atemorizado ficou. E entrando outra vez no pretório, perguntou a Jesus: Onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Disse-lhes então Pilatos: Não me respondes? Não sabes que eu tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Respondeu-lhe Jesus: Nenhuma autoridade teria sobre mim
se de cima não te fora dado. Por isso, aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Daí em diante, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamaram: se soltares a este, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Pilatos, pois, quando ouviu isso, trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, e em hebraico, Gabatá. Ora, era a preparação da Páscoa, e cerca da hora sexta, e disse aos judeus: eis o vosso rei. Mas eles clamaram: tira-o, tira-o, crucifica-o. Disse-lhe Pilatos: hei de crucificar o vosso rei. Responderam os principais sacerdotes: não temos rei senão César. Então lhe entregou para ser crucificado. Graça e paz, igreja. Vamos juntos nesse momento de Sexta-feira Santa fazer o nosso momento de intercessão? Amém? Nosso Deus, Tu nos entregaste um novo mandamento. Vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Em resposta a este mandamento, colocamo-nos nós mesmos e o nosso mundo aos teus pés. Vamos nesse momento orar pelo nosso país, pela paz no nosso mundo. Amém? Oramos pela paz no mundo. Guie os corações das pessoas pelo Espírito do seu Filho. Transforme o medo e a desconfiança em confiança, da aflição e angústia em esperança. Liberta-nos da ganância, do ódio e de todo o mal. Conduza a nós e o mundo todo para a tua paz. Pedimos para as pessoas que estão vivendo à margem da miséria, que perderam emprego, bens, famílias e caminham sem esperança. Olhe para a situação de milhões de pessoas que não têm casa e estão atormentadas pela fome e sede. Concede-lhes o conforto e a assistência de pessoas que lhe dão amor e esperança. Nesse momento, vamos orar pelos nossos governantes, pelas aquelas pessoas que estão na direção do nosso país. Intercedemos pelo nosso país, governantes, instituições e pessoas de todas as classes sociais e de diferentes etnias. Compartilhe com todos e todas sabedoria, discernimento e espírito de acolhida e de comportamento. Mantê-los longe da corrupção e enche os seus corações com todo o seu amor. Dê-lhes coragem para se levantar em defesa da justiça e em busca do bem-estar de todo cidadão e de toda cidadã. Oremos pela situação em que vive o mundo com perspectiva de cura. Essa cura dessa doença, do coronavírus, a cura de uma doença, a cura para a falta de desemprego que está nesse mundo. Oremos por isso. Oremos. Somos seus filhos e suas filhas, amados e amadas. Socorre-nos, Senhor.
embora saibamos que nem a vida nem a morte pode separá-los do teu amor que está em Cristo Jesus. Oramos pelos mensageiros e mensageiras do teu Evangelho e do teu reino, homens e mulheres, crianças, adolescentes, leigos e leigas, pastores e pastoras. Faça as suas palavras compreensíveis e as suas ações consistentes e os seus testemunhos de vida confiáveis e motivadores. E que nesse momento possamos orar pela nossa igreja, pelas igrejas, pelas outras denominações, para que Cristo venha derramar do seu poder sobre cada igreja e cada denominação. Oremos pelas igrejas e pela comunhão do corpo de Cristo. Preserve a sua unidade, esperança, fé e amor. Fortalece o vínculo da paz entre cada um e os seus membros e entre as próprias igrejas. Que nesse dia, que nesse momento, não haja divisão, mas sim unidade no corpo de Cristo. Deixe todos e todas se alegrarem na tua fidelidade e mantenha-os firmes e perseverantes. Em nome de Jesus. Amém. Nas próximas partes, João nos conta que, com o passar do tempo, todos deixaram Jesus. Fala também de como ele foi entregue aos romanos e traído por um beijo. Um sinal de amor transformado em um sinal de abandono. Narra também como Pedro defendeu com uma espada para logo em seguida negar a ser seu conhecido e seu amigo. Também fala de como Jesus foi levado para Anás e depois para Caifás e finalmente para Pilatos. E como foi crucificado. Leitura do livro de João, do capítulo 19, dos versículos 17 até o 30. A Bíblia nos diz assim: Jesus saiu carregando ele mesmo a cruz para um lugar chamado Gólgota. Ali, os soldados pregaram Jesus na cruz e crucificaram também outros 2 homens, um de cada lado dele. Pilatos mandou escrever um letreiro e colocou na parte de cima da cruz. Nesse letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego: Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Muitas pessoas leram o letreiro porque o lugar onde Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. Então, os chefes dos sacerdotes disseram a Pilatos: Não escreva Rei dos Judeus, escreva: Este homem disse, eu sou o Rei dos Judeus. O que escrevi? Respondeu Pilatos. Depois que os soldados crucificaram Jesus, pegaram as roupas dele e dividiram em 4 partes, uma para cada um deles. Mas a túnica era sem costura, toda numa peça só de alto a baixo. Por isso, os soldados disseram uns aos outros: Não vamos rasgar a túnica, vamos tirar a sorte para ver quem fica com ela.
Isso aconteceu para que se cumprissem as escrituras sagradas que dizem: repartiram entre si as minhas roupas e fizeram sorteio da minha túnica. E foi isso que os soldados fizeram. Perto da cruz de Jesus estava sua mãe, e a irmã dela, e Maria, a esposa de Clopas, e também Maria Madalena. Quando Jesus viu a sua mãe, e perto dela o discípulo que ele amava, disse a ela: este é o seu filho. E em seguida disse a ele: esta é a sua mãe. E esse discípulo levou a mãe de Jesus para morar dali em diante na casa dele. Agora Jesus sabia que tudo estava completado, e então, para que se cumprissem o que estava escrito nas Escrituras Sagradas, disse: estou com sede. Havia ali uma vasilha cheia de vinho comum. Molharam no vinho uma esponja e puseram a esponja num bastão de sopo e encostaram na boca de Jesus. Quando ele tomou o vinho, disse: tudo está completado. Então baixou a cabeça e morreu. Estimadas irmãs, estimados irmãos, saúdo todos e todas com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. O culto de sexta-feira é tradicionalmente um culto mais silencioso. Nele acumulam-se os sentimentos da Quaresma, acumulam-se as consequências de vidas marcadas pelo pecado. Às vezes este pecado é gritante, grosso, óbvio, visível, como por transgressões violentas das fronteiras estabelecidas pelo bom senso
pelo pudor, pela justiça e pela misericórdia. Outras vezes, este pecado se veste de inteligente e de benevolente, como no caso da serpente e a sua pergunta: será que Deus realmente disse aquilo? Às vezes, demonstramos a nossa profunda alienação, o nosso distanciamento dos propósitos de Deus por omissões mais silenciosas. E eu fico mudo quando eu deveria falar. Por exemplo, a favor de alguém que é tratado de uma forma injusta. Ou quando o meu orgulho não me permite a dizer: perdoa-me, não prestei devidamente atenção. Perdoa-me, eu estava errado. Perdoa-me, porque eu te feri por não te considerar. O pecado funciona um pouco como o coronavírus. Uma vez no mundo, parece aparentemente estar com uma enorme vantagem. Começa a influenciar os nossos comportamentos e as nossas agendas. Apesar que o pecado, como o vírus, não existe sem nós. O vírus, a princípio, nem vida é. Precisa da vida de outros para se reproduzir. Assim, o pecado, sem nós, ele não tem vida a se reproduzir. Somente não vai para as nossas gargantas e os nossos pulmões, como o vírus, mas para nossas mentes, nossos imaginários, nossos corações, e de lá vai para nossos pensamentos, nossos atos e as nossas falas. Cristo, de certo modo, nesta situação do pecado do mundo, atua como um grande médico, uma expressão que John Wesley usava muito: o grande rei, o grande sacerdote, o grande profeta e o grande médico. Jesus acompanha nós e não nos abandona, mesmo que nós estamos na UTI. E acontece que a sua dedicação não mede esforço para estar conosco. Nós que somos mortamente feridos e feridas. E ao final, ele dá a sua vida na esperança que a terapia por ele oferecido vai nos aos poucos curar, mesmo que ele não preservará a sua própria integridade física. Quando o evangelista João fala da morte de Cristo na cruz, ele enfatiza dois aspectos do significado desta morte. Primeiro, para João, sinaliza a cruz que Deus não abandona o mundo doente, mas que Deus quer curar aqueles dominados e dominadas pela escuridão, tanto da escuridão impostas sobre elas, como da escuridão promovida por elas. Segundo, para João, sinaliza a cruz que Deus não abandona este mundo, porque Ele ama este mundo, e neste mundo cada um, cada uma, e toda a criação, e todo o cosmos. João deixa tudo isso muito claro em suas palavras em João 3, 14 a 18. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito,
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Nesta Sexta Santa, celebramos então que Deus não abandona ninguém, porque Ele ama cada um e cada uma, mesmo que isso custa a própria vida. Inclusive, Deus também não abandona seu próprio Filho. Isso é para João tão importante que ele vai dizer isso 2 vezes. Eu vou só citar a primeira vez que isso é dito de todas as letras. Nós encontramos esta passagem em João 10, os versículos 16 a 18. Aqui Jesus fala: ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. Preciso trazer bem estas. Elas ouvirão a minha voz, e então haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso, o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para recebê-los outra vez. Ninguém tira a minha vida. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. A cruz, então, segundo João, é um sinal de amor de Deus, que se estende a todo mundo, enquanto Cristo doa a sua vida, um sinal do amor de Deus para todo o cosmos, enquanto ele doa o seu Filho. Os romanos pensaram bem diferente sobre a cruz. Para eles, era um sinal para causar terror e submissão ao seu regime. E os cristãos, olhando para seu Senhor crucificado, disseram: Jesus humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que é sobre todo o nome, inclusive do César, do imperador e todos que o seguiram. Assim, a jovem igreja transforma um símbolo da morte em uma memória da vida. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Voltando para a nossa situação muito peculiar de uma pandemia, precisa ser dito, essas palavras não são um encanto contra o coronavírus. São palavras não de proteção garantida numa pandemia de um vírus, mas são palavras de proteção na pandemia do pecado. Afinal, prometem a vida eterna, que não se deve confundir com uma vida sem fim. Mas, mesmo assim, essas palavras me confortam em meio da nossa crise, porque elas representam um sinal de Deus. A cruz é como o arco-íris, um sinal da vida, não um sinal da morte. A cruz é como o presépio, um sinal que a vida pode brotar novamente, apesar de circunstâncias adversas. A luz de Deus traz ao mundo da escuridão, esta luz que ele traz
é este. Mesmo que o mundo, que os seus não receberam, Deus em Cristo quer receber e abraçar e beijar todo mundo. Assim, eu olho para o sinal da cruz a partir das palavras de João e vejo Jesus operando como o médico-chefe de departamento. Quem está lá com os seus médicos, suas médicas, seus enfermeiros e suas enfermeiras, seu pessoal do SAMU, com os estudantes de medicina e das escolas de enfermagem convocadas para salvar vidas, correndo atrás de cada um. Isso me faz, afinal, perguntar, neste esforço imenso de preservar quantas vidas possíveis, como nós podemos participar? Como podemos lutar lado a lado com Ele, Jesus Cristo, o grande médico, e lado a lado com muitas pessoas pelas vidas deste mundo? Além de interromper a corrente do mal, do contágio por recuar, quais são as correntes do bem nas quais podemos agora investir o nosso tempo, a nossa energia e também o nosso dinheiro? Somos confinados, mas podemos atuar, dentro e para fora da casa. Podemos amar, podemos orar, podemos agir por palavras e atos. Com esta pergunta, olhando para a cruz, como sinal do amor de Cristo em busca de um rebanho maior e do amor do Pai para com todo o cosmos, abençoe você hoje, excepcionalmente, até com o sinal da cruz e as palavras saúde e paz. Deus abençoe você. De cruz se erigiu, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Ao olhar eu pra cruz, nela vejo Jesus se morrendo. Vamos orar, irmãos e irmãs. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, acabamos de recordar a morte de Teu Filho Jesus, nosso Senhor. Ele se entregou à morte mais horrível, mais dolorosa, mais sofrida, mais vergonhosa, para oferecer a nós e ao mundo uma nova esperança, a vida abundante e eterna que só Ele pode dar. No decorrer da história, Senhor, homens e mulheres aprenderam a seguir o modelo de Jesus e entregar as suas vidas em amor. Hoje também assistimos milhares e milhares de pessoas que se dedicam ao serviço de resgatar vidas e de levar também amor ao próximo, como Jesus ensinou. Reafirmamos aqui que vamos segui-lo, fazendo expandir o nosso amor e o nosso testemunho perante a sociedade,
de que Jesus é a nossa esperança e é a salvação para o mundo. Que Jesus Cristo, que deixou o maior exemplo de amor e que vive contigo, ó Pai, na unidade do Espírito desde sempre, seja com todos nós. Amém. Padeceu, meu Senhor, para dar-me o perdão. Eu me elevo em Jesus, dele vem graça e luz para minha. Recebamos a bênção. E que o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, seja com todos nós, hoje e sempre. Amém. Amém.